Livro do Êxodo, capítulo de número 20. Do versículo 1 até o versículo de número 5, está sendo construído a expressão de culto, adoração, relacionamento. Deus está estabelecendo elementos que são estatutos perpétuos. Eles vão se adequando à expressão da graça em Cristo, porque quando Deus se revela em Cristo, Ele traz um significado nesse culto e nessa relação ainda mais responsável. Mas como naquele tempo não havia habilidade neles do Espírito para discernir mundos espirituais, coisas espirituais, linguagem espiritual, eles viam de forma semelhante. Então por isso parece ríspido, duro, radical, algo que exclui. Então vamos lá, vamos construir isso aqui. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o libertador aqui, é um dos 72 nomes de Deus revelados no Antigo Testamento. Eu sou o Senhor Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Portanto, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem a elas servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Porque negar o ambiente de culto, negar a atitude de adoração, desprezar a reverência, simplesmente ignorar o fato de quem Deus é, são práticas de iniquidade e equivale a um ódio sobre Deus. Então não é só deixar de orar, não é só deixar de jejuar, não é só deixar de adorar, não é nada disso. O outro sentimento que fica, ainda que você, pastor, não estou legal, estou sofrendo muita prova, não consigo adorar, não tem problema. Tudo aquilo que fica quando a adoração não está, diz a Bíblia, é ódio a Deus. Então, eu estou sendo bem tranquilo e de forma bem simples e prática, para que isso não aconteça com a gente. Versículo 6, mas eu faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Portanto, a parte A do 7, não tome o nome do Senhor teu Deus, que é santo, em vão. Bom, em algumas outras ocasiões, nos domingos, eu já falei sobre o versículo de número 7, sobre não tomar o nome santo de Deus em vão. Então algumas pessoas ainda têm a ideia de que tomar o nome de Deus em vão é por qualquer coisa dizer, ai meu Deus do céu, nosso Deus, né? Eu lembro que a minha avó dizia, menino, está tomando o nome de Deus em vão, menino, está falando o nome de Deus à toa. Não é isso. O que é tomar o nome de Deus em vão? Qual é o nome de Deus? A primeira vez que o nome de Deus aparece na Bíblia está no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 14. A primeira vez que o nome de Deus aparece na Bíblia está no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 14. E disse Deus a Moisés, Moisés está perguntando, se eu chegar lá e falar para aquela gente que o Senhor me mandou libertá-los daqui, como é que eles vão acreditar em mim? O que é que eu vou dizer para eles? Digo o que para eles? Quem é que está falando? Quem é que está me mandando? E o Senhor disse, quando eles perguntarem, diga, eu sou o que sou. Qual é o nome de Deus? Eu sou. O nome de Deus é eu sou. E tudo aquilo que você coloca depois do nome de Deus, está declarando o que você acredita que Ele é. E é por isso que
O judeu respeita isso de forma radical. Todas as vezes que ele usa a palavra eu sou, ele coloca na sequência o que ele acredita que Deus é para ele. Então, quando você diz assim, eu sou mesmo um desgraçado, isso é o nome de Deus em vão. Eu sou, o que vem depois diz o que ele é para você, desgraça. Eu sou miserável, eu sou pobre, eu sou um estúpido, eu sou. O eu sou, quando você diz isso em expressão de ira, desprezo, desespero, porque você está evocando uma espécie de razão espiritual, você está declarando quem ele é na sua vida. E é estranho que aquilo que você declara o que ele é na sua vida, exatamente isso você vai se tornando. É exatamente isso que você vai se tornando. Então, quando você levanta pela manhã, você tem que declarar quem Deus é. Eu sou uma bênção. Eu sou vitorioso. Eu sou cheio de graça. Eu sou abençoado pela minha família. Eu sou abençoado pela minha vida. Eu sou abençoado por tudo que o Senhor me fez. E Jesus vem reforçando isso. Eu sou o pão, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou. Esse é o nome dele. Então, o que é que acontece aqui agora? Veja como Deus, nos versículos 5 e 6, diz a Moisés sobre as gerações e a continuidade da memória nessa relação de culto por gerações. Ele diz assim: eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas eu faço misericórdia a milhares daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos e guardam a minha palavra. Aí surge a discussão, o questionamento de que, pastor, como a gente resolve esse texto com Ezequiel no capítulo 18? Então nós vamos lá para poder fazer essa conexão. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 18, versículo de número 1. E veio a mim a palavra do Senhor, fala sobre a responsabilidade do pecado individual. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que pensais vós, os que usais da parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os meus pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se enfraqueceram, se embotaram. Isso aqui é a memória da palavra profética de Jeremias, capítulo 31, versículo 30. Ele cita isso de novo, vem de lá. Quer dizer, cada um morrerá por sua iniquidade. Iniquidade, diga comigo, iniquidade. Outra vez, diga iniquidade. É tudo aquilo que você faz e Deus não pode participar. É tudo aquilo que você se envolve, Deus não está lá. A mentira, a violência, o engano, a manipulação, a raiva, a ira, a atmosfera do medo, aquilo que constrange, que coage, que obriga, que ameaça, que compromete a segurança, que compromete a provisão, que compromete a paz, que traz um estado infernal, que abre portas para a ação de demônios, que atrai a promiscuidade, prostituição, pornografia, mentira, que atrai iniquidade. É tudo aquilo que eu e você fazemos e Deus não pode participar. O que você está dizendo aí? Aí uma palavrinha do nada. Deus pode participar? Não. Iniquidade. O que você está se envolvendo aí? É uma coisinha do nada. Deus pode participar? Não. Iniquidade. Isso é iniquidade. Cada um morrerá pela sua iniquidade. E ele diz assim, versículo 3: vivo eu, diz o Senhor Deus. E todas as vezes que a expressão Senhor Deus surge na Bíblia, ele está falando diretamente e particularmente com o homem criado. Ele está dizendo: se você comprometer a minha ação provedora sobre você pela iniquidade, não me permitir participar, aquilo que você faz e eu faço e nós fazemos, ele não participa, não tem lugar para Deus. Aquilo é iniquidade. Então ele está dizendo: o Senhor Deus, que nunca mais direi essa parábola em Israel. Agora veja, olha só a transição de graça e misericórdia, Deus trazendo à memória a possibilidade do arrependimento. A partir da onde? Alma. Lembra da estrutura da alma? Olha aqui, ó. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai.
assim também é a alma do filho. Ela é minha. E a alma que pecar, essa vai morrer. Lembra que eu já expliquei sobre isso. Nós somos um espírito de vida que tem uma alma vivente e habitamos num corpo. A alma está envolvida por dois revestimentos de ambiente, um espiritual, outro natural. Um sobrenatural, outro natural. A alma está aqui. Então, quando você entrega a sua vida a Jesus, a atualização do espírito começa a mandar informações para a alma, desejo, pensamento, vontade, capacidade de decidir, para que no corpo você consiga ver que um processo transformador aconteceu. É por isso que ninguém te conhece por dentro, te conhece por fora. Então, quando você chega por fora e diz, cara, eu bebia, fumava, roubava, estuprava, violentava, enganava. Não, você não está entendendo. Satanás perdia para mim de perto. Eu sou vergonha da minha família. Eu não posso passar na porta da minha cidade que tem uma placa lá, tira essa coisa daqui. Mas hoje eu estou assim. E alguém olha para você e diz assim, cara, é porque você está me contando esta história. Mas olhando para você, é impossível imaginar que você era tão sujo desse jeito. Porque o processo da influência do caráter de Deus na alma colocou do lado de fora, no corpo, uma vida nova. Uma vida nova. Uma vida diferente nas suas ações. Então agora, entenda uma coisa aqui. No momento em que a morte chega e que a gente para de respirar nessa terra, aquilo que mais influenciou a sua alma vai determinar o seu estado na eternidade. E é aqui que está a questão. Então a alma, ele não diz assim o corpo que errar, e ele não diz o espírito que se equivocar, ele diz a alma, quer dizer, o desejo, as escolhas, as preferências, os prazeres, aquilo que você alimenta na alma. A alma não clica um botão, quem clica é o corpo, por inspiração da alma. Então, no momento da morte, aquilo que mais alimentar a sua alma vai determinar você no ambiente da eternidade. Você está entendendo? Então, o questionamento aqui é o seguinte: não é o poder libertador de Jesus que se perde na individualidade da salvação. É o quanto desse poder realmente está ativo, foi aceito, a gente se rendeu, nós o recebemos, né? Aí, continuando construindo isso, curiosamente, quando você lê no capítulo 20 do Êxodo, no versículo 5, e existem coisas, quando você está lendo um versículo bíblico na Bíblia, você precisa entender o seguinte: quando você lê um versículo que você não entende na hora, você precisa ler 4 ou 5 versículos depois, 4 ou 5 versículos antes, 4 ou 5 versículos depois, para tentar entender o contexto daquele instante. Não entendeu? Lê o capítulo todo. Não entendeu? Lê 4 ou 5 capítulos antes, 4 ou 5 capítulos depois, para você entender o contexto daquele versículo. Não entendeu? Lê o livro inteiro. Não entendeu? Lê a Bíblia toda. Não, mas não é tanto assim. É que se o versículo se isolar, porque você... Eu já falei sobre isso, eu sempre toco nesse texto, parece até que eu estou sendo repetitivo. Eu já falei sobre isso. A Bíblia é espiritual. Existem momentos em que Deus começa a falar coisas que está aparentemente desconexa do contexto geral do que está escrito. E ali ele está falando verdades espirituais. Então, quando o versículo se isola e você não encontra no contexto do todo uma interpretação que justifique ele estar ali, é porque você está diante de uma profecia, de algo que demanda uma revelação de coisas espirituais. E existem coisas tão precisas, tão específicas, que você diz, por que está exatamente assim? Então, quando o Senhor diz no versículo 5, eu visito até a 3ª e 4ª geração. Aqui a gente passaria a noite toda. A 3ª aqui é da crise em que Eliseu agora, sem a presença de Geazi, porque Geazi comprometeu toda a continuidade da transferência da unção. E a Bíblia diz que Eliseu estava doente da morte, que iria morrer. E ele estava morrendo e levando nos seus ossos a unção de Israel. Jeoás corre atrás dele, sabendo que ele está morrendo. E a Bíblia diz que estava doente da enfermidade, que iria morrer e convalescia. Quando ele chega perto de Eliseu e ele grita, Eliseu, está tudo bem contigo? Como é que você está? O que está acontecendo? Eliseu não reage. Mas quando ele se recorda da senha, da transferência de Elias para Eliseu,
ele chega e grita: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Quando ele diz isso, a Bíblia diz: e recuperando o ânimo, Eliseu disse: o que tens nas tuas mãos? Tem um arco e uma flecha, pegue-o agora, depressa. Prepare o arco e a flecha. Como faço isso? E colocando Eliseu as mãos sobre as mãos de Jeoás, diz: é assim que você faz. E quando você soltar a flecha, você grite: livramento do Senhor. Ele soltou a primeira, ele soltou a segunda. Eliseu não tem mais forças e ele cai para morrer. Então Jeoás fica tenso, ele solta a terceira e desiste e joga o arco e corre, porque Eliseu estava morrendo. Eliseu fica desesperado, diz: pelo amor de Deus, só me diga quantas vezes você feriu a terra. Ele disse: 3 vezes, meu senhor. Ele disse: não. Ou 3 ou 4. Mas porque feriste 3 vezes, só por 3 vezes vencerás sobre os teus inimigos. E aqui começa a famosa crise da terceira geração. E vocês sabiam que essa geração é a terceira geração? E nenhuma outra história de avivamento mundial no mundo, nenhum avivamento no mundo durou mais do que 100 anos. Todos eles encerram com 100 anos. Um pouquinho antes ou um pouquinho depois, mas eles encerram. Então precisa levantar alguém, um homem, uma mulher, uma cidade, uma rua, um bairro, uma casa, para voltar a orar, uma outra rua Azusa para voltar a clamar, para que então comece o processo de novo. Mas essa geração que eu e você pertencemos, somos a geração mais antiga do último avivamento. Isso quer dizer que nós temos potencial chances de sermos sim a geração do arrebatamento. A geração do arrebatamento. Nós já deveríamos ter sucumbido como igreja há pelo menos 25 a 30 anos atrás. Pelo mesmo ciclo dos 100 anos de avivamento. São gerações que se vão. É por isso que quando Jesus sai da sinagoga e eles querem precipitá-lo jogando, porque ele os confrontava, ele chegou falando sobre: aqui está, deixa eu ler o livro do profeta Isaías, aqui está aquele que veio para cumprir a profecia, o Espírito do Senhor está sobre mim. E eles estão todos desesperados, e vamos pegá-lo, e vamos jogá-lo pelo abismo. E Jesus de repente começa a dizer coisas desconexas. Eu me lembro dos dias de Eliseu e da viúva. Eu me lembro dos dias de Elias e da seca. E é só isso que eu me lembro. Porque ele se negou a lembrar de Geazi. Ele não quis lembrar de Geazi, porque morreu a oportunidade da transferência. O que acontece depois lá com Eliseu? Eliseu está morto e sepultado no deserto. Quem é que vem de lá para cá? Uma caravana de soldados moabitas. Origem de filho incestuoso de Ló com a sua primogênita, gente maldita que não tinha acesso ao ambiente de Israel. Quando eles são tomados de assaltos, eles pegam o soldado morto, levam um susto, jogam o corpo do homem aonde? Em cima do osso de Eliseu. A unção que estava no osso de Eliseu sai de Israel e entra em Moabe, e o homem fica de pé. E a vida volta, porque ele fez isso de novo. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas nós de Moabe, os malditos, todos os que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Diga alguma coisa, irmãos. Gente, tem um livro maravilhoso para ler, eu recomendo a vocês, chama Bíblia Sagrada. Vai mudar a vida de vocês. Leiam, que vai revolucionar a vida de vocês. Vai revolucionar a vida de vocês. E aí, terceira e quarta. E nessa quarta, uma chave se abre quando o Provérbios surge. Abra a Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo de número 30. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão aí, gente? Aleluia. Você está na flecha? Corre para cá, estamos aqui em Provérbios. Provérbios capítulo de número 30, nós temos curiosamente a estrutura de 4 gerações.
E essas estruturas geracionais, elas traduzem muito bem e elas revelam de forma sobrenatural o coração, a memória, o sentimento, a atitude, o perfil, as credenciais, a história, o currículo de todos nós. Em algum momento você se encontra aqui. Você vai ter uma identificação. Poxa, é dessa fonte geracional que eu surgi. E todas estas pessoas com seus conflitos, em algum momento aparecem aqui na igreja. E aceitam a Jesus. E eu lamento muito que às vezes a única experiência que conseguiram ter foi uma experiência religiosa, denominacional, aparente. E aí ficaram por aí escondidos atrás de credenciais, capas, vestimentas e indumentárias institucionais, denominacionais, sofrendo até hoje. Casamentos de fachada, famílias praticamente destruídas dentro de casa, tentando apenas manter o suficiente, porque dá muito trabalho avisar para todos os parentes que aquilo já ruiu. E etc, etc, etc. Então isso não é brincadeira. Olha o versículo de número 11. Capítulo 30 de Provérbios, versículo 11. Existe uma geração que amaldiçoa o seu pai e que não bendiz a sua mãe. Segundo, existe uma geração que é pura segundo os seus olhos, mas nunca foi limpa da sua imundícia. Há aqueles de uma geração cujos olhos são altivos e as pálpebras são sempre levantadas. E há ainda aqueles que vêm de uma geração cujos dentes são como espadas afiadas, queixadas como que de facas, para consumir, oprimindo o que está aflito na terra. E aqueles que são necessitados ou sofrem, passam por necessidade dentre os homens. E isso aqui, gente, é muito forte. E é aqui que você entende a crise dos relacionamentos, a crise em família, a crise do caráter e todo o transtorno de personalidade, etc, 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 etc. Então existe um ciclo, olha só. A primeira geração, há uma geração que amaldiçoa o seu pai e não bendiz a sua mãe. Essa geração surge já sem qualquer referência de casa. Ela não tem qualquer referência sobre a estrutura de paternidade que o pai deve exercer como sacerdote e profeta. E não consegue bendizer a sua mãe, porque não tem nenhum código de capacidade de discernimento de coisas ou de ambiente espiritual. O homem em casa, ele é responsável para atrair a glória de Deus. A mulher em casa é responsável para manter a glória que o homem atrai. Consequentemente, a ira, a violência e a desgraça que o homem também traz, a mulher de alguma forma, ela comporta, ela retém, mas de forma dolorosa e violenta e desesperada. Então existe uma geração que não tem referência em casa. A primeira experiência com Deus que uma criança tem em casa está na pessoa do pai. Ela olha para o pai e ela vê Deus. Direitos, deveres, obrigações, limites. A disciplina, a orientação, a formação, o discipulado. Ela olha para o pai e vê Deus. A primeira referência que uma criança tem dentro de casa sobre adoração, ética, equilíbrio, bondade, retenção, de misericórdia, compaixão, atmosfera de paz e celebração e mesa está na mãe. Ela vê na mãe. Então, agora, imagina um ciclo desgraçado de crianças geradas em um ambiente de violência. Crianças que crescem dentro de casa e a única referência que elas têm de Deus na pessoa do pai é o diabo. Omisso, mentiroso, violento, desastroso, atrapalhado, inconsequente.
Em contrapartida, ela olha para a mãe e vê aquele desespero, o choro, o pânico, a dor, o suicídio aos poucos, ela se definhando, semana após semana, mês após mês. E há uma geração que não consegue celebrar a vida em família para adorar e respeito à autoridade. Crianças que são geradas que têm dificuldade de respeitar a autoridade, por exemplo, e a menor expressão de comando. Crianças que têm deficiência em bem dizer para celebrar a atmosfera de adoração, reverência, devocional. Essa gente cresce, em algum momento eles aparecem por aqui e aceitam a Jesus. São tomados de assalto em alguma reunião, porque isso fala muito alto, o louvor foi muito legal, e o pastor falou uma meia dúzia de palavras que parece que ele adivinhava quem eu era. E existe um processo de novo nascimento, para uma influência do Espírito de Deus no nosso espírito, transformando a nossa alma. E de repente dá numa parede gigante de orgulho e vaidade. E se existe uma coisa que isso precisa estar em nós, gente, Deus não desce ao ambiente de orgulho. Deus despreza soberbos. Não há relação com Deus no orgulho e na soberba. Porque de Deus não se zomba. Tudo que o homem semeia, colhe, porque Deus despreza o soberbo, dá, porém, todavia, muito mais graça a quem se humilha. Portanto, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, e sujeitai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Não, pastor, você não está entendendo. Mas claro, gente, é uma casa aberta para todos, vai e vem. E você não tem ideia como é desesperador para um pastor pregar, mostrar, abrir o entendimento, dar o entendimento. E não é porque a gente é melhor do que qualquer um. Acredite, aquilo que eu prego aqui, eu já dei de cara muitas vezes. Porque eu só posso falar de um ambiente onde eu consegui conquistar autoridade na área em que eu sofri dela. E não vale a pena. Deus não desce no ambiente do orgulho. Deus não vem na soberba. E não importa quanta habilidade tenha, quão inteligente seja, quão cheio de esquema consiga ser, não funciona assim. Há uma ausência de referência e adoração, de paternidade, graça e autoridade em casa e culto na família. E aquela sensação de que a esposa pode trazer para o ambiente da casa o céu de Deus. Meu Deus do céu, a primeira ceia do Senhor que uma criança frequenta é a mesa da sua casa. É quando o pai está sentado à mesa, as crianças ao redor, a mãe do seu lado olha para os filhos e diz: papai vai orar. O pai vai orar. E o pai abençoa a sua casa. O pai abençoa os seus filhos. Era abraço, quanta gente sofre por essa ausência de referência e não consegue celebrar o ambiente onde Deus está como Pai. A sua relação com Deus é pelo filtro dos olhos do seu Pai paterno. Ele também vai me abandonar, Ele também vai me deixar, Ele também vai ser violenta como eu. E isso vai imprimindo nos nossos filhos várias formas de resposta. Tem meninas que crescem dentro de casa em um ambiente de violência. Ou ela tem predisposição para o lesbianismo, ou ela tem atitude violenta dizendo: isso que eu vi dentro de casa, homem nenhum faz comigo. Então ela despreza o relacionamento de um homem com autoridade e ela acaba casando com um homem ruim de autoridade. Então ela padece porque ela começa a faltar necessidade, porque ela está em fuga de uma paternidade que a expulsou de um ambiente de felicidade. Então, em vez, porque a menina olha para o pai. A minha esposa dizia que eu era um pouco duro,
com os meus filhos. E meus filhos são apaixonados pela mãe. Quando eles estão em casa, eles beijam a mãe. Abraça a mãe, cheira a mãe, beija a mãe. O Arthur pendura no pescoço da Vivi. Beija, cheira, beija. Toda noite, o Arthur vai fazer 19 anos. Ele não deita sem ir lá no quarto. Ele entra debaixo da coberta, ele abraça a mãe dele. Porque eu digo assim para ele: meu filho, o dia que Deus te der uma pessoa, ela tem que ser no mínimo próximo à sua mãe. Porque se ela for inferior à sua mãe, você precisa estar com o coração preparado. Porque a mãe traduz a referência do que vai ser a paixão do filho. A menina se identifica com homens que comunicam a estrutura de autoridade e segurança que o pai comunica. Se essa comunicação é ruída, ou ela vai casar com alguém mais bruto do que o pai e vai apanhar todo dia, ou ela vai casar com um homem mais fraco do que o pai, porque ela vai mandar nesse homem, então ela vai ser infeliz porque a casa vai ser desestruturada. Ou ela vai ser predisposta a ser lésbica. Tudo está na autoridade do pai. O pai é o sacerdote e o profeta. O sacerdote vai à presença de Deus e pega. O profeta volta para a família e diz: esta noite eu orava e Deus me disse. Esta noite eu falava com Deus e o Senhor me falou. Esta noite eu estou jejuando. Esta semana eu estou jejuando por nossa família. E o Senhor vai fazer algo por nós. Estou me colocando na brecha por nós e os nossos filhos. E o Senhor vai intervir por nós. Porque alguém tem que se levantar e quebrar esse ciclo. Alguém tem que se levantar e quebrar esse ciclo de maldição sem referência. Ai. Aí, como se não bastasse, versículo 11. Uma geração que amaldiçoa pai e mãe, porque não bendiz, porque não vê beleza. Passa meio que batido, faz de conta que não é nada. Aí ela evolui para um segundo estágio. Ela se mistura com uma geração em um segundo estágio. É isso. É isso que a religião fez com as pessoas. As pessoas vestem, a religião vestiu as pessoas de impressionismo. Entra aí debaixo dessa coisa e não precisa perdoar seus filhos. Se veste aí desse negócio, não precisa perdoar seu cunhado, não precisa perdoar seu genro, não precisa perdoar sua nora. Só se veste disso aí, se disfarça disso e está tudo bem. E aí vem a geração religiosa. Há uma geração que é pura nos seus olhos. Os olhos julgam, mas a sua imundícia nunca foi limpa. Os olhos julgam. Viu fulano? Viu ciclano? Viu Bertrano? Viu a filha? Viu o filho? Viu a casa? Viu o dinheiro? Olhos, justo nos olhos, mas nunca foi limpo na sua imundícia. Isso é espírito religioso. Já contei sobre isso várias vezes. Estou saindo de uma campanha que fiz em uma igreja por 7 semanas. Toda semana eu viajava para ir a essa igreja, só por causa dessa campanha que me pediram para fazer. Uma campanha sobre fé. Eu falava sobre fé e perdão. Terminando, estou saindo. Lá vem a irmã do ciclo de oração. Com todo respeito, eu amo. Mas olha só, aquele coque enorme caindo. Olhava para ela e dizia: meu Deus, é muito santa. Dirige o ciclo de oração. Ah, mas ela sofre muito, porque ela está na frente da obra do Senhor. Então o marido é falido financeiramente, 2 netas lésbicas, a família completamente comprometida, é um caos. Mas é o preço que ela paga por ser tão santa diante do ciclo de oração da igreja. Nossa Deus. Estou trazendo a história aqui agora porque eu soube depois, claro. Mas estou saindo do estacionamento, ela corre na porta do carro, bate desesperada e segura o braço. Pega no meu braço, eu assusto, meu Deus, agora, revelação, pronto.
vai revelar tudo. Davi disse: Senhor, perdoa até os pecados que eu não lembro mais. Agora vai. Pastor, me ajuda, pelo amor de Deus, ore por mim. Ela em desespero, e eu mais ainda, porque o que você vai pensar de uma senhora dessa? Eu estou sofrendo demais, eu não aguento. E essa noite eu entendi a palavra. Falei: que foi, minha irmã? Eu sou a filha mais nova de 8 irmãos. E desde que eu tinha 4 para 5 anos de idade, o meu irmão mais velho abusou de mim até os 13. Todas as semanas, quase todos os dias. Eu sempre o odiei. Eu sempre o detestei. Eu desejava o inferno para ele 1000 vezes. Eu odiei sua vida, sua família, minha cunhada, meus sobrinhos. Eu tinha nojo de olhar para eles. E aí eu não entendia por que eu sofria tanto. Minhas netas no lesbianismo, meu esposo falido, a minha casa é um caos, eu não tenho nada, eu não sei nem por que Deus me coloca nisso aqui. Processos de Deus. Pastor, o que eu faço? Falei: a senhora precisa pedir perdão para o seu irmão. Mas ele já morreu. Eu disse: então a senhora precisa procurar a sua cunhada, seus sobrinhos, e pedir perdão a eles pelo que a senhora fez com eles. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 9, versículo 12, que tudo aquilo que você deseja para quem te ofende cai em você primeiro. E com o mesmo perdão que você dá, o mesmo perdão que você recebe. E a mesma palavra que você declara de ódio cai na sua cabeça primeiro. Então a senhora trata de pedir perdão para eles, para ver se a senhora salva a sua alma. Pelo menos. A Bíblia diz: olhos, pureza de olhos, mas completamente imundos. A religião fez isso com as pessoas. E hoje nós temos uma série de situações em que as pessoas estão se degladiando dentro de casa. Porque eu estou orando, porque eu estou clamando por isso aí sair da minha vida, porque eu estou pedindo. E usam o nome de Deus, o poder da oração, para provocar nos filhos uma dor sem fim. Meu Deus. Você nunca vai ver um pastor oferecendo conselho para que as famílias sejam desfeitas e os casamentos terminem. A gente vai lutar com as pessoas até o final. E claro que se há um limite de incompatibilidade, violência e maus tratos, vamos preservar a vida, gente. Ninguém vai se matar por isso. Mas alguém tem que se levantar na casa e quebrar o ciclo de maldição. Alguém tem que se levantar e declarar: não será assim mais entre nós. Existem pessoas que internalizam, porque são justos nos olhos, mas estão sujos internamente. Então se disfarçam pela religião, mantém a maldição incubada. Aí já tem os outros que evoluem, que é o 13, que é uma geração cujos olhos são altivos e as pálpebras são sempre levantadas. Esses são aqueles que não têm medo, já são abusados mesmo. Eles deixam claro que a vida caminha em desgraça. Eu sou assim mesmo. Quiser me aturar, me atura. Se quiser me receber, me receba. Ninguém manda na minha vida, e quem paga essas contas sou eu. Sai da minha frente, eu vou quebrar a casa de novo. Sempre altivo, com os pálpebras, olhos violentos, sempre fazendo questão. E alguém diz assim: não adianta, não quero saber. Se alguém tem culpa no meu passado, então que se resolva em algum lugar que estiver. Mas eu sou assim e acabou. E não tem como ser assim depois que conhece a Jesus. Não tem como ser assim depois que nasce de novo. Não tem como continuar sendo assim depois que temos uma nova natureza nele. Não dá, é incoerente.
Quase sempre as pessoas dizem: pastor, depois que eu comecei a frequentar os cultos e vir à igreja, é um vento, uma luta. Claro, você veio para a luz, irmão. Você veio para a luz. E a luz te mostrou aonde estão as áreas que estão precisando de uma intervenção sobrenatural da presença de Deus lá. Porque aonde Deus não foi Senhor, qualquer outra coisa vai ser Senhor lá. Pouca gente entende que depois que os filhos são dados a nós, depois que os filhos nascem numa casa, praticamente quase nada mais tem a ver com a gente. Porque Deus é um Deus de gerações. Então toda a nossa movimentação tem a ver com eles. O que a gente faz, o que a gente compra, o que a gente vende, o que a gente paga, o que a gente fala, como a gente se move, já não tem mais a ver com a minha vida. Eu estou gerando pessoas melhores, curadas, transformadas. Alguém entende esta palavra? Diga alguma coisa. Minha esposa sempre fala de uma amiga que nós temos lá no Canadá, que passou o seu tempo para gerar filhos naturalmente, tão incapacitada, impossibilitada de gerar. Optou por uma inseminação e foi abençoada com 3 meninos, três crianças, 2 meninas e 1 menino. O médico declarou morte, não vai dar, não vai gestar, e ela não vai virar. Ela disse: que? Deus me deu. Vão nascer todos perfeitos. E minha esposa sempre conta que um dia, ouvindo dela: qual é o seu propósito? Qual é o seu chamado? E ela dizia em lágrimas: o propósito de Deus para minha vida é apresentar essas 3 crianças da melhor forma possível a esse mundo. Esposas incríveis, mulheres extraordinárias. Davizinho, Esther e Ana, apresentá-las de forma incrível. E é interessante que ela fala: Davi, cuide de suas irmãs, e ele as protege. Ana, Esther, checa o que está vendo com Davi, ele está abatido, e elas abraçam e oram por ele. Pelo amor de Deus, se o Senhor te deu filhos biológicos ou não, e se o Senhor te deu pessoas para que você discipule e gere como filhos espirituais, o Senhor te colocou pessoas para gerar e produzir neles efeito de libertação. Tudo tem a ver com eles. E por último, terminando, aqueles que trazem de casa uma referência pior possível, se escondem na igreja, não recebem o tratamento, enche de orgulho os olhos, a imundícia nunca é lavada. Versículo 13: aqueles que cansam de esconder preferem mostrar, então se tornam mesmo violentos, declarados em nome de Deus. E aí existe aquilo que dá continuidade, porque os demônios geracionais, eles se alimentam de continuidade, de desgraça e maldição. E como é que se estabelece maldições? Palavras. Pastor, mas eu não disse nada. Até o que você não disse foi dito, porque podia ter escolhido dizer. E não pensa porque ficou calado, não vai pagar porque não disse. Há um ditado que diz assim: melhor o silêncio do que a escravidão das palavras. Mas se deveria ter falado e não disse, ficou dito. Ficou dito. E a Bíblia diz: e há uma geração que tem dentes como espada, queixadas como facas afiadas, e tudo que fala consome. Consome o aflito, consome o necessitado, consome e consome os filhos dentre os homens, porque consome as gerações. Isso é uma desgraça, eu me arrependo. Essa casa é um nojo. Eu não gosto de você. Você é um tempo perdido. Não sei porque você entrou na minha vida. Essas crianças, quem quis ter foi você. Tira essa raça da minha frente. Essa menina só me incomoda, nem a minha cara tem. Palavras, destrói. Morte, mina, rasga, destrói. Palavra, seta, aguda, palavras. Porque os demônios precisam de gente amargurada e ofendida para continuar o ciclo da maldição. Ele precisa.
ninguém me ama, eu não tenho palavras que me acolhem, eu não tenho abraços que me sustentam. É isso que eu quero. O diabo precisa de gente. O que eu ouvi, o que me foi dito, o que eu vi, para dar continuidade ao ambiente de maldição. E se você não presta atenção, inconscientemente você está reproduzindo atos que perpetuam maldição. Augusto Cury diz que quando você é ofendido, que quando alguém lhe ofende ou lhe diz alguma coisa que você entende que não é justo, você tem de 3 a 4 segundos para trazer à sua memória, dar uma injeção de saúde mental e rejeitar. Você tem de 3 a 4 segundos para rejeitar. É praticamente impossível. Em pouco tempo está internalizado. E aquilo que era só uma consciência, de momento vira um subconsciente, que é a periferia das suas memórias. Em algum momento, vem alguém lá daquela periferia e rouba alguma coisa de você que tinha muito valor. E você se torna tão amargo, que o seu gesto para dizer assim, quem fez isso? É a violência em casa, no relacionamento, na amizade, nos negócios. E você diz, aí aquele... Poxa vida... Cara, eu estava ouvindo agora e eu termino aqui. O Domingo Espetacular. O pessoal falou, nossa pastor, o senhor assiste tanta coisa. Irmão, eu sou gente igual você. Claro que aquilo que não presta eu não vou ver. Mas eu vejo. Aí vi um cara, não, iradinho. Iradinho, não quero mais você na minha vida. Se você não ficar comigo, você não fica com mais ninguém. Beleza, tacou o carro em cima do carro da esposa, os 3 filhos lá atrás, quebrou perna de filho, fêmur de filho, braço de filho, pegou uma barra de ferro, desceu a barra de ferro na mulher para matar, foi preso. O que aconteceu com você? Não sei de onde veio. Eu tive uma crise psicótica. Come on, man. Estava lá, registrada essa memória. Se fizer isso comigo, eu vou matar. Está lá. Disse Paulo, traga sua mente cativa a Cristo. Toda sua mente esteja cativa a Cristo. Meu Deus do céu. Fique de pé comigo em nome de Jesus.